Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Gomes, professora de artes aqui do Centro de Mídias de Educação do Acre. Nós estamos começando mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre expressão corporal no teatro. Vamos entender como o nosso corpo se comunica nessa linguagem da arte que é a televisão, o teatro, o cinema, né? Então a gente vai entender na nossa aula de hoje um pouco sobre como o nosso corpo funciona. Olha aí na tela. A expressão corporal é a linguagem fundamental do teatro, transmite emoções e narrativas complexas, sem o uso de palavras. Através do corpo, atores criam mundos e personagens, tornando essencial na arte cênica. O que seriam as representações teatrais sem o uso das expressões produzidas pelo nosso corpo? É claro que tudo isso é de caso pensado, planejado, mas o nosso corpo ele fala muito. Então, o corpo como linguagem comunica sentimentos, ideias e intenções, envolve movimento, postura, gestos e olhares e é fundamental para a autenticidade do personagem teatral. Um exemplo é a tensão de um vilão ou a leveza de um herói. O nosso corpo ele precisa demonstrar toda essa narrativa que o texto no teatro ou no cinema ele conta. Então, o nosso corpo ele precisa acompanhar toda essa narrativa, toda essa história. Seguindo ainda, o ator, por exemplo, de mímica, ele utiliza cada movimento para narrar uma história complexa sem uma única palavra. Então, existe essa comunicação não verbal amplificada. Então, a maior parte da comunicação humana ela é não verbal. E no teatro, essa linguagem corporal é intencionalmente amplificada e transforma gestos, posturas e expressões faciais em ferramentas poderosas para transmitir emoções e intenções. Então, o nosso corpo, através de uma consciência corporal bem apurada, ou cada gesto, ele se torna um símbolo mesmo, um signo dramático intencional. Por exemplo, uma respiração controlada ou então um olhar fixo podem construir a atenção de uma cena. E esses gestos sutis constroem a atmosfera e a empatia do público com a jornada do personagem, revelando também camadas psicológicas sem a necessidade de palavras. Então, cada movimento produzido por um ator, seja ele no cinema, no teatro, na televisão, né, nas novelas, ele compõe a narrativa que a história precisa contar. E isso faz com que o telespectador, o público que acompanha, consiga compreender toda essa narrativa, consiga se envolver, se emocionar. Então, o corpo ele produz todo esse movimento que a história vem contando, certo? Então, vamos continuando ainda. Olha aí para a nossa tela que a gente continua falando sobre a importância do nosso corpo como um instrumento mesmo principal para a expressão cênica e transcende aí a fala para comunicar emoções e narrativas complexas. Quando você olha aí para a sua esquerda, para essa imagem, você consegue já ter uma interpretação do que esse olhar, essa posição do ator, as cores, o fundo escuro, tudo isso compõe a narrativa, compõe a cena daquele momento, a cena que está sendo representada. Tudo isso aqui, quando a gente está falando de encenação no teatro e contando com o nosso corpo como principal instrumento, tudo isso tem sido de uma forma planejada. Já na próxima aula, quando a gente for falar sobre improviso no teatro, a gente também vai falar dessa importância do nosso corpo enquanto instrumento, da nossa memória também enquanto instrumento
para as encenações, mas de uma forma diferente em que a gente tem essa liberdade do improviso. Aqui tudo é planejado, nesse caso aqui das encenações do teatro, usando o corpo como um instrumento para transmitir comunicação. Ainda continuando, olha um exemplo que eu acredito que todo mundo conhece, né? Esse personagem icônico do humor, né? Ele é o Mr. Bean e ele usa, de fato, o seu corpo como expressão, como comunicação. Em seus filmes, as suas produções humorísticas, elas quase sempre não têm uso da fala, né, do verbal mesmo, mas se comunica tranquilamente, todo mundo consegue entender as peripécias do Mr. Bean apenas olhando para o seu rosto, para os seus movimentos. E a gente, inclusive, se diverte, não é? Então, a linguagem corporal no teatro, ela transcende o diálogo, comunica estados emocionais profundos. Um simples encolher de ombros pode expressar desdém, enquanto uma postura curvada pode evocar desespero, como vistos nas tragédias gregas. Então, durante toda a nossa aula, a gente vai entender o quanto o nosso corpo ele é um elemento essencial nas artes cênicas. E olha o rosto que fala. No teatro, o rosto é uma ferramenta expressiva, vital, capaz de comunicar instantaneamente a alma do personagem. Então, essas microexpressões, como um leve franzir de testa, indicando dúvida, então revelam nuances sutis, enquanto as reações mais amplificadas, né, as reações maiores, como um grito de pavor com olhos arregalados, elas transmitem emoções intensas ao público. Então, apenas essas expressões no olhar, no franzir de testa, já comunica, já consegue fazer com que o telespectador ou o público que está ali assistindo consiga entender a mensagem ou a história que está sendo contada. Olha ainda sobre o poder dos gestos. Com as mãos, né, gestos com as mãos, com os braços, a cabeça. No teatro, esses gestos são extremamente importantes. Um aceno pode ser um convite, enquanto os punhos cerrados expressam raiva, fúria, e tudo isso vai enriquecendo a cena. Então, você que está aí nos assistindo, já teve a oportunidade de ver tudo isso no teatro? Sempre tem apresentações na Usina de Arte João Donato aqui em Rio Branco. E eu acredito que aí na sua cidade, vez ou outra, algum grupo teatral está fazendo apresentações ao público e vale muito a pena assistir e observar o quanto o corpo ele é relevante em toda uma encenação teatral. Então, essa diversidade de gesto é crucial na construção da cena e ela permite expressar nuances complexas. Ela também, esses gestos, eles podem variar desde um leve aceno de cabeça para indicar dúvida, a um movimento amplo dos braços para demonstrar desespero. E essa exploração, ela preenche todo esse espaço, comunica intenções e emoções ao público. Então, no teatro, gestos triviais, como coçar a cabeça, ou então acenar, são ressignificados e tem essa amplitude. E essa manipulação da gestualidade, que é bem cotidiana, ela permite transmitir muita autenticidade ou então ironia, dependendo da intenção da dramática mesmo da peça. Isso, ao reconhecer esses movimentos, os espectadores ou os telespectadores, eles já estabelecem uma conexão rápida com a cena e os personagens, gerando identificação. Então, à medida que os atores vão se movimentando na cena e usando o seu corpo como um instrumento de fala, o telespectador ele também fica muito atento a tudo isso e consegue entender as entrelinhas, né, da apresentação sem que o ator
precise decorar todo um texto, toda uma fala. O corpo, por si só, já consegue transmitir toda essa mensagem que os atores, os responsáveis pela peça, querem contar para o público. Então, cada movimento, cada gesto, ele é extremamente relevante na encenação. E se você não se atentar para observar tudo isso, você pode perder uma parte da história que está sendo contada. Agora, quando a gente fala de improvisação e criação cênica, ela permite a construção orgânica de personagens e cenas, como ao reagir a um estímulo inesperado no palco, certo? Então, a improvisação cênica, ela é vida, ela é vital para o ator. Ela desenvolve espontaneidade, criatividade. Ela permite a construção orgânica de personagens, né, como ao reagir a um estímulo inesperado no palco. E essa prática, ela aprimora a capacidade de resposta, principalmente para fluir mesmo a performance ali dos atores. Como eu falei para vocês antes, que nesse caso aqui, tudo era feito de caso pensado, mas há um momento em que os atores têm essa liberdade de construir, de improvisar, dependendo da situação. Se for num ensaio, de repente o improviso já vira parte da peça. Ou até esse momento ele permite que o ator faça esse improviso e consiga compor toda a história a partir dele. O nosso corpo como sociedade ética. Não é porque o nosso corpo fala que a gente pode sair por aí, nas encenações, fazendo manifestações ou movimentos ou expressões corporais de qualquer modo. É preciso sempre ter responsabilidade e ética com o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele pode ser usado como protesto, como é o caso da Arena contra Zumbi, que é uma peça que trabalhou essa questão da ditadura militar. Inclusão também, que é um movimento reflete respeito à diversidade humana. Isso tem que ser com responsabilidade, não pode ser de forma pejorativa, com desdém, tem toda uma responsabilidade por trás. A ética cênica, que é evitar os estereótipos na expressão corporal, como, por exemplo, vamos imaginar aqui que alguém, que lá na encenação eles usaram um cocar, que é bem familiar, vou dar esse exemplo aqui que é bem familiar da nossa região. Colocaram um cocar na cabeça, do nada, sem um contexto, né, que consiga expressar de fato o uso do cocar, que é um elemento muito importante dos povos originários. E aí o ator resolveu colocar ele na cabeça sem se preocupar com essa questão ética da cena. E aí os povos originários, eles utilizam esse elemento por diversas situações, inclusive de festividades religiosas. Então, ele tem um significado importante para o uso desse cocar. Então, não pode ser de qualquer jeito para fazer graça ou né, de forma pejorativa mesmo, como desdém. Então, esse momento é o momento em que o ator precisa se comportar de forma ética no momento em que ele for expressar corporalmente uma cena. Precisa também fazer essa relação de como utilizar cada elemento. E a democracia, que são as interações corporais que questionam hierarquias sociais. Então, essas expressões, o uso do nosso corpo, ele precisa estar sempre relacionado com esses 4 elementos que eu falei para vocês, como o corpo em protesto. A gente sabe que existem muitos protestos utilizando o corpo, a inclusão, que é o respeito à diversidade, a ética cênica e a democracia, tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa estar atento ao trabalhar o nosso corpo enquanto instrumento de comunicação. Agora, vamos aqui analisar essas cenas para a gente entender
como postura, gestos e movimentos, constroem significados e emoções. Então, observem a complexidade da expressão corporal em ação. Aí, à sua esquerda e à sua direita. Olhe bem para essa imagem e me diga o que está acontecendo em cada uma delas. É importante que você consiga observar e aí você vai me dizer o que está acontecendo em cada imagem que está aí. À esquerda tem uma luz que está iluminando o ator e aí à direita tem um rapaz, são dois moços, né? Um segurando o outro, próximo a uma escadaria. E à esquerda tem uma pessoa, um moço também, olhando com um olhar assim bem apreensivo para esses dois rapazes que estão se segurando aí próximo à escadaria. Quando você olha para essa primeira cena, aí à esquerda, o corpo curvado para frente, com braços caídos e gestos tensos, reforça um estado de vulnerabilidade e opressão. Então, a iluminação concentrada sobre o ator, ela intensifica a sensação de isolamento, de que ele está sozinho, como se o corpo fosse símbolo de resistência silenciosa contra forças maiores. E essa postura, ela transmite angústia, não é? Dor, tristeza, remete à ideia de um corpo que está protestando sem palavras, mas que grita por meio do movimento. Já na imagem 2, que é essa aí à sua direita, nós estamos vendo 3 atores em ação. 2 deles estão em contato físico direto. Um segura o outro de forma firme, cobrindo-lhe parcialmente o rosto com a roupa. E esse gesto, ele transmite tensão, conflito e até uma certa violência, né? O corpo que é segurado parece em desvantagem, curvado, está limitado, né, dos seus movimentos ali, porque os braços parecem estar presos. E aí sugere submissão, então vulnerabilidade. Já o ator que exerce a força, que está aí por trás, ele mostra uma postura de que está em pé, de gestos mais amplos, né, de mais capacidade, reforça que ele está aí como uma autoridade nesse momento, não é? E esse terceiro ator, como é que você consegue ver ele? Esse que está aí um pouquinho mais afastado à esquerda, que está observando a cena com expressão mais atenta, né? E o corpo está bem projetado assim para frente, indicando que está numa expectativa, que está surpreso ou então apreensivo com o que está acontecendo. E o seu braço ligeiramente erguido sugere uma reação contida ali, como se ele quisesse fazer uma intervenção ou então dialogar com os rapazes que estão ali agarrados. Então, essa composição corporal, ela é um conjunto que cria uma atmosfera de conflito e desequilíbrio de poder, onde os gestos, ou então as posturas, elas constroem significados dramáticos sem a necessidade de palavras. E essa comparação, ela mostra como a postura, os gestos, os movimentos, elas podem construir significados profundos e transmitir emoções diversas sem necessidade de palavras. Viu como uma imagem no teatro, ela é rica, né? Ela traz muitas informações e faz a gente entender o que está acontecendo ali na narrativa. Agora, vamos olhar ali para a nossa tela e vamos responder uma questão bem rapidinho, porque eu tenho certeza que você entendeu muito bem a nossa aula de hoje sobre expressão corporal. Vamos analisar aí a questão de número 1, que diz o seguinte:
No contexto do teatro, qual é o principal elemento que um ator utiliza para comunicar emoções e intenções de um personagem sem o uso de palavras? A letra A diz o seguinte: o cenário e os elementos visuais. A letra B, a maquiagem e o penteado. A letra C, a entonação e o volume da voz. E a letra D, a movimentação e os gestos corporais. A letra E, a duração das pausas na fala. Nós estamos falando aqui do uso do nosso corpo como expressão nas artes cênicas, no teatro. Então, vou passar já para a resposta correta, por conta do adiantar aqui do nosso tempo, mas eu acredito que você acertou, que é a letra D, a movimentação e os gestos corporais. Essa é a resposta para a questão de número 1 da nossa atividade de hoje. E para relembrar, nós vamos falar também, para quem está chegando, que começou a assistir a nossa aula hoje, vai precisar voltar ao nosso vídeo para entender. Nós estamos falando sobre expressão corporal no teatro. E aí a gente trouxe aqui algumas imagens que representam essas falas que não são ditas de forma verbal pelo ator no teatro, no cinema. E falamos também o quanto o nosso corpo ele é um instrumento de comunicação. Nós também precisamos usar ele de uma forma responsável quando a gente vai representar no teatro. Precisa ter ética, né, e responsabilidade com o que a gente está dizendo. O nosso corpo como um instrumento de comunicação, que eu acabei de falar, uma comunicação não verbal, mas de forma ampliada, e o poder dos gestos. Então, a nossa aula de hoje já está chegando aqui ao final, e eu agradeço você que ficou assistindo a gente do começo até o fim. Você que acabou de chegar, volta ao vídeo e assiste novamente para poder aprender um pouco mais sobre a expressão corporal no teatro. A gente se vê em breve. Até lá!